Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Decision Conecta Podcast. Hoje nós estamos aqui com o querido professor Eduardo Rafkanevski, e vamos então conversar um pouquinho com ele que é professor do nosso MBA em Gerenciamento de Projetos. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, um prazer recebê-lo. Que bom que deu tudo certo, porque hoje você também tem aula à noite, né? Sim. Que legal, trocamos de horário 1, 2 vezes, mas maravilha. Professor, então, prazer estar aqui com você. Vou começar já perguntando. Quem é o professor Eduardo fora da sala de aula? Fora da sala de aula, vamos dizer assim, antes de tudo, um curioso. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de aprender. E aí eu descobri que a melhor maneira de aprender é dando aula. Porque tudo aquilo que você acha que sabe, você leva para as outras pessoas e as outras pessoas te dão um feedback que, em grande número de vezes, é coisa que você não espera ouvir. Então, aquilo que você achava que você sabia, você vai saber mais ainda. Então, você aprender dando aula é um ciclo que você faz. Que aí você leva isso de novo, você aprende, você muda, você realmente fala coisas novas para as outras pessoas, você tem um feedback de novo. Então, é todo um processo cíclico com isso. E a base está lá, essa curiosidade. Eu acho que essa é... E da onde que veio isso? Isso surgiu desde sempre? Me conta um pouquinho da tua história... pessoal, digamos assim, porque pessoal. Antes do profissional a gente acabou vendo do pessoal. Pois é, eu sempre fui assim, vamos dizer que seria aquela criança levada, mas eu sempre gostava de ver as coisas, entender como era, mexer essa minha curiosidade na mão, principalmente. Então, assim, eu levava muita bronca da minha mãe, do meu pai, por causa disso, que eu ia no lugar, eu meio que tirava as coisas, desmontava, montava, fazia isso daí. Sempre queria ver como é que eram as coisas, sempre tinha um ponto de interrogação comigo. E aí depois, com isso, quando estudei, fiz faculdade... Te formaste em quê, professor? Eu sou formado em jornalismo. Jornalismo, depois fiz mestrado e doutorado em comunicação. Então, essa coisa da comunicação, de você tornar alguma coisa comum, ou ver algo comum com a outra pessoa, serviu em grande parte para alimentar a curiosidade, que a gente pode aprender com tudo. A gente aprende olhando uma paisagem, vendo o pôr do sol em Floripa. A gente aprende um monte de coisa, conhecendo Santo Antônio de Lisboa, para dar os exemplos aqui. Mas nada faz a gente aprender tanto quanto a nossa comunicação com as outras pessoas. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é: tudo que é humano não me é indiferente. Então, assim, aprender com as outras pessoas é uma coisa muito legal. E sabendo que nesse processo tem também um ensino, então essa minha curiosidade pessoal acabou me colocando, assim, vamos dizer assim, em sala de aula muito cedo, logo depois de formado. Isso que Um professor meu, que era um dos meus mentores, assim, de vida... Eu ia perguntar, há alguma figura ou mentor que teve um impacto significativo? Pois é, eu tive alguns professores no colégio, assim, um professor meu de redação que está inativo até hoje, o Gustavo Bernardo, que escrevia um livro Redação Inquieta. Eu falei, já gostei, porque eu gosto de escrever e sou inquieto, então tem a ver. Mas tem um professor na faculdade que deu aula de economia, um pouco de administração, e aí até me encantou por essa área. Mesmo eu estando quase formado em jornalismo, eu gostava de jornalismo econômico, adorei a aula dele, e ele me chamou depois que eu estava formado para auxiliá-lo com aula. Aí me colocava, meio que fez um estágio ainda que muito informal na época, porque você não tinha... Quantos anos você tinha, professor? Desculpa te interromper. Uns 22, 23. Tá. Assim, logo depois de eu formado, eu fui monitor dele antes e ele me chamou para isso, então foi uma coisa que me despertou essa vocação. Claro, se eu olhasse uma aula hoje minha daquela época, ia dizer que estava horrível, mas para a época, o próprio conhecimento na época era diferente. Então esse foi um mentor que me colocou para isso. E depois eu tive um outro mentor que me fez realmente mudar de área. Eu trabalhava muito com comunicação, com administração na área de comunicação, e esse me trouxe mesmo para a área de comunicação. Infelizmente, esses dois não estão mais entre nós, estão porque estão na memória. Sim, estão na memória, sempre. na experiência e nos discípulos, que é como a gente vive. Então, assim, vive para a eternidade.
E eles, então, foram o primeiro o professor Gilberto, o segundo o professor Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo me apresentou uma coisa onde ele tinha feito tese de doutorado, assim, uma coisa maravilhosa que eu não imaginava que fosse tão grande, que é a FGV. Isso você estava dando aula na época? Tava ainda antes dos 30 anos. Tá, isso você estava dando aula na qualquer E aí eu comecei a dar aula na instituição onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, na Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação. E aí esse professor me levou para a área de administração. Tá. E aí ele começou a ver que ele viu que eu tinha um potencial para trabalhar com consultoria. Então isso foi uma coisa assim muito legal, porque essa minha curiosidade eu usava como análise para ver uma determinada situação, ver como a empresa funcionava, ver a área de marketing comercial, que foi onde eu comecei a entrar na administração, e fazia boas análises, bons estudos, entendia mercado. Então eu comecei a despertar para essa área também. E isso, assim, antes dos 30. Pois é, e sendo formado em comunicação. Em comunicação. Mas como eu gostava muito de jornalismo econômico e depois empresarial, eu acabei pegando por aí. Entendi. Por isso que esse meu primeiro professor que me colocou para dar aula era a aula de jornalismo econômico. Então eu comecei a estudar economia, é um mundo, você não para de estudar. E aí eu fui ver a administração, é um mundo maior ainda, até por ele ser mais pragmático, né? De você pegar o caso real da empresa. Sim. Economia, você tem decisões do governo, ou governos estaduais, do poder público, mas na área empresarial é uma coisa ainda que não é tão, assim, não vou dizer relevante que é. Até na empresa você tem que fazer cálculos econômicos. Mas o mundo que você tem da administração, você fala desde pessoas, desde finanças, passando por distribuição, por mercado, falando de produção, de engenharia, de tecnologia. Então é uma coisa que é extremamente complexa, com a dificuldade de botar todo mundo para trabalhar junto, né? Então, essa minha cultura geral, essa minha curiosidade, essa formação que a gente chama generalista, que eu tive da comunicação, me ajudou bastante com isso. A gente costuma dizer em jornalismo que o jornalista, é uma frase que a gente vê muito falando hoje, mas o jornalista, ele aprende a aprender. O bom jornalista, ele tem a capacidade de ver um fato que ele não sabe o que é, conseguir aprender por esse fato para poder relatar. Então, se você pegar essa mesma ideia, trocar um fato de uma notícia, por exemplo, aconteceu um acidente de carro, e você colocar isso para pegar um fato, uma decisão que você toma na empresa, ou até um balanço, ou um plano, e você consegue ver e consegue meio que sintetizar isso daí. É uma parte analítica muito legal que eu trouxe quando eu comecei a trabalhar nessa área gerencial. E aí, esse professor que me trouxe para a área, esse segundo mentor que me trouxe para a área de administração, ele me colocou para trabalhar com ele em consultoria. Isso na Federal do Rio de Janeiro? Isso na Federal do Rio de Janeiro. Primeiro na parte de comunicação, depois na parte de administração. Tá. Aí eu fui e comecei a fazer bastante trabalho rápido lá. Então, eu comecei trabalhando assim com consultoria. Eu lembro que, na época, com todos os círculos que eu lidava, se falasse um nome de Peter Drucker lá nos anos de década de 1990, o pessoal poucos ainda conheciam, mesmo pessoal de empresa. Então, isso foi legal, que eu consegui assimilar muito conhecimento em pouco tempo. Foram 2 professores que tinham forma de trabalho muito intensiva e imersiva. Eu fazia reunião de 10 horas. Reunião de 2, assim, a gente pegava o carro do Rio para São Paulo para fazer uma visita técnica e íamos falando o tempo todo. Ele falando, eu perguntando, aí eu falava algumas coisas, ele queria saber o que eu achava. Já estava na reunião, já era reunião no carro, essas coisas assim. Caramba. De on the job, management by walking. A gente fazia by walking, by driving, by flying, by tudo. O tempo todo a gente falava, era uma pessoa assim impressionante para... não só o conteúdo que ele tinha, mas a capacidade de ele articular as coisas. Então, e eu tentava lá. Então, eu aprendi, eu fui assim puxado, vamos dizer assim, eu era um... Matrix? Era a Matrix, eu estava assim no 1.0, eu estava num carro 1.0, e aí veio um SUV 4.0 me levou, aí eu ia, aí 1.0 começou a ter uma velocidade 1.6, 2, 3. Eu cresci rápido nesse ponto por isso. Que bacana. E aí, lá na faixa, quando eu estava lá com os 30 anos, já estava trabalhando com consultoria, junto com esse mentor, veio com uma colega minha de faculdade, tinha feito um mestrado lá na UFRJ, com várias pessoas que hoje são meus colegas na FGV, um pessoal assim de antigo, de
conhecimento há quase 30 anos que eu conheço as pessoas. E aí ela me indicou, 30 acho que é exagero, mas uns 25. E aí ela me indicou para lecionar sobre marketing na FGV. Isso eu estou falando de 1998. Tá. Então tem assim, bastante tempo. Eu literalmente, eu digo, eu sou um professor do século passado, ou do milênio passado. Sim. Eu comecei lá na década de 1990. E aí, eu comecei a lecionar na FGV e não parei mais. Na FGV. E, em paralelo, eu também era professor da Federal, sou até hoje, na verdade. Além de tudo, sempre fui chamado para palestra, para serviço, para consultoria, para outros lugares. Então, eu desenvolvi um tripé de carreira, que é essa parte docente, que começou na UFRJ, continuou na FGV, complementou na FGV, vamos dizer assim. Uma parte de pesquisa, que eu fiz mestrado, doutorado, e uma parte de, vamos dizer assim, prática de consultoria, ou o que a gente chama na universidade a extensão, que é um termo amplo. Então, são as três coisas, porque se você, às vezes você pesquisa, mas aí você não tem experiência prática, eu vou ler um livro de administração dos Estados Unidos, empresa brasileira é uma coisa diferente, o mercado é diferente, o ambiente é diferente, aí fica uma coisa meio fora do lugar. Ou, ao mesmo tempo, você só ter a experiência prática e não conseguir transformar isso em conceito para levar para as pessoas, ou mesmo você dominar uma didática. Poxa, aquele cara sabe pra caramba, mas não sabe passar. Entendido. Então, tem que conjugar essas três coisas, assim, a gente vive se equilibrando nisso, né? Entendido. Então, isso tem duas questões importantes que eu acho que são bacanas a gente tratar aqui. Primeiro, isso que tu comentaste, esses teus, digamos assim, 3 business. Sim, né? sim, os 3 business. Teus 3 business, né? Isso é uma questão importante que as pessoas com quem eu converso normalmente comentam sobre isso, né? Aonde você tem o seu, digamos assim, pode dizer o core business, sim, né? No qual seria o seu professor ou ser consultor, e aí com isso tu acaba desenvolvendo outras habilidades ou skills, digamos assim, no qual você percebe que tem a confiança para fazer mais de uma coisa, né? Então, olha, eu sou um professor, eu tenho conhecimento X, não, mas peraí, mas eu preciso ter uma questão relacionada à prática, porque sem a prática, eu também não consigo saber como isso, como acadêmico, digamos, se encaixa na prática. E isso, professor, agora que a gente já entrou nisso aí, isso é uma questão interessante, entrando na própria parte da FGV. Você entraste como professor da FGV Management, provavelmente, naquela época, né? MBA, exatamente. Exatamente, nunca me esqueço, né? Que hoje é FGV IDE, né? E nesse aspecto, né? Relacionando um pouco aqui a questão do MBA, da fundação, sempre quando a gente trabalha nisso, a gente comenta relacionado tanto à parte acadêmica do professor, quanto da parte de conhecimento executiva, digamos assim, do professor, né? Quando eu fiz a minha minha dissertação de mestrado, a minha ideia foi entender por que o professor virava professor. E a grande questão foi que muitos vinham de um passado gigante na parte de grandes empresas, mas eles acabaram cansando porque eles queriam passar o conhecimento e não conseguiam passar o conhecimento da maneira como eles queriam, eles acabaram virando professor. Mas eu percebo que você uniu de maneira com paixão essas 3 partes, né? Mas dentro hoje você está lecionando disciplina de empreendedorismo e gestão da inovação, a que eu leciono mais. Eu já lecionei outra, gestão estratégica, vamos dizer assim, que a disciplina seria o core, o conteúdo core dos cursos todos. Aquilo que tu tivesse com o teu mentor, que tu disseste que ele era o 4.0. Exatamente. Gestão estratégica. Tem alguns nomes que a gente muda, dependendo da abordagem, do tipo estratégia corporativa, gestão estratégica, estratégia empreendedora. Muda um pouco o nome, essa parte, mas eu já lecionei outras, porque agora inovação e empreendedorismo, a gente sabe que é uma tendência, não é uma tendência, aquele chavão que a gente diz que veio para ficar. Explica. Vamos lá, inovação e empreendedorismo é uma tendência que veio para ficar. Então, como começou a ter uma demanda muito grande por isso, eu lembro que o coordenador, quando foi feita uma reforma um pouco antes da pandemia, no MBA de projetos, colocaram essa disciplina. Aí eu comentei com o coordenador, olha, eu posso lecionar. E ele falou para mim, o quê? É você. Eu quero você lecionando essa disciplina.
E aí ele passou a me escalar, eu tive que abrir mão de outras disciplinas que eu sempre gostei. Por exemplo, como eu venho da área de comunicação, eu escrevi até um livro, Comunicação Interpessoal e Corporativa, e eu não consigo lecionar essa disciplina, porque eu não tenho agenda. Eu estou com tanta coisa de empreendedorismo e inovação que eu não consigo. Eu tenho um livro que eu lancei lá pela FGV, Comunicação Interpessoal Corporativa, que eu não consigo lecionar essa disciplina. Claro, a FGV tem excelentes professores nessa área. Mas tu ama essa disciplina? Assim, eu gosto principalmente porque eu escrevi o livro, me convidaram. Mas essa de empreendedorismo tem sido uma coisa, assim, também tão grande que eu abri mão de, por exemplo, negociação, que é uma coisa que eu trabalhei sempre com comunicação, com a parte, por exemplo, uma bem interessante que eu lecionei, desenvolvimento de carreira, porque aí tem a ver com isso do empreendedorismo, com as competências, com tudo isso, mas aí eu acabei ficando nessa, que essa é a principal. E tem uma outra também, que um dos coordenadores de gestão comercial me convidou, que é Customer Experience Management e Social Commerce, porque eu tenho essa questão de conhecer bem rede social, pela minha formação e a minha trajetória de comunicação, e, ao mesmo tempo, experiência do cliente. Que, na verdade, eu tenho uma teoria sobre isso, que você juntou várias coisas, várias disciplinas que você tinha antes, vários conhecimentos, tipo marketing de serviços, persuasão, negociação, venda social, venda consultiva, e a experiência do cliente meio que pega um pouco disso, gestão de processos. E essas outras disciplinas, eu lecionava quase todas elas. Lecionei muito gestão de serviços para a saúde, que sempre foi uma área que me interessou, a área de saúde. E aí, quando eu fui, aí me convidaram para essa disciplina, eu falei, eu não lecionei essa disciplina. Não, mas você tem o perfil para ela. Eu fui ver o conteúdo e realmente pegava muitas coisas do que eu já tinha trabalhado antes. Mas o principal acabou sendo inovação e empreendedorismo, ou empreendedorismo e gestão da inovação, que agora o nome foi modificado. Porque como é uma tendência, né? E me explica um pouquinho desse empreendedorismo e gestão da inovação. O empreendedor tem que estar sempre inovando. Sim, exatamente. Antigamente, porque as pessoas confundem empreendedor com empresário. Você ter um CNPJ não quer dizer que você vai virar empreendedor. Você pode ser um empresário e continua sendo reativo. A sua proatividade é ir no celular e atender uma ligação porque te chamaram. Você, vamos dizer assim, não corre atrás. O empreendedor é aquele que olha uma oportunidade e transforma ela em alguma coisa, em um projeto, em um negócio, em um produto, em um serviço. E não necessariamente um profissional que é dono de uma empresa e tem um PJ, por exemplo, principalmente os muito técnicos, vai ter essa mentalidade empreendedora. Assim, porque talvez o cara tenha um conhecimento especializado tão grande que ele consiga ter demandas. Eu sou especializado em desenvolver softwares de inteligência artificial aplicados no georreferenciamento de drones para o agronegócio. Pô, se tiver uma pessoa que entende isso aí muito bem, essa pessoa vai ter emprego, vai ter trabalho, né? Serviços, projetos. Só que a pessoa não vai poder estar dentro de uma empresa de tão especializado que ela é. Vai funcionar melhor ter uma pequena empresa, sendo consultor. Agora, esse cara não necessariamente vai ser um empreendedor. Ele vai ser um empreendedor de conhecimento, porque ele vai estudar muito, que é uma coisa que eu nem saberia dizer os termos que eu usei para descrever o que ele faz. Entendi. Mas, e aí o empreendedor é justamente essa pessoa que inova, que desenvolve produtos, que aproveita oportunidades, que tem um senso de risco para gerenciar e, principalmente, ele tem uma certa independência, uma mente assim, independente de rotinas. E com o tempo também se descobriu que isso não necessariamente, assim como você tem a pessoa que não tem a mentalidade empreendedora, mesmo tendo uma empresa, um CNPJ, você tem a pessoa que não tem o CNPJ, mas tem essa mentalidade, que é o que a gente chama que é o empreendedor interno, empreendedor, o entrepreneur. É o funcionário mesmo, com carteira assinada, CLT, aquilo tudo, e ele simplesmente é a pessoa que olha onde todo mundo acha que a coisa está normal, descobre uma oportunidade. Então, você é a pessoa que cria, a pessoa que melhora um processo, a pessoa que desenvolve um produto, muda a funcionalidade, pergunta se tem algum problema, alguma das dores do cliente que não foram satisfeitas. Então, ele tem essa mentalidade inovadora também e essa mentalidade empreendedora, mesmo sendo empregado.
Então, isso é uma coisa muito bacana, porque a gente acha que o empreendedor é aquele cara que vai fazer uma startup e em 6 meses a startup vai valer $1 bilhão, vai virar um unicórnio, ele vai fazer uma abertura de capital, uma IPO, exatamente. Então, é um pouco do estereótipo disso. Mas, às vezes, você pode ser empreendedor mesmo tendo dentro da empresa. Entendi. O que vai acontecer depois? Se a empresa tem um bom sistema para valorizar essa pessoa, você crescer, ou se a própria empresa estimula a pessoa para fazer um spin-off, ter a empresa dele trabalhando, tem vários caminhos aí. O que é interessante é que não necessariamente o que determina um empreendedor não é o CNPJ ou ele ser empresário, mas muito mais aí essa visão que ele tem. Entendido. E isso é uma questão importante agora para a gente até comentar um pouco sobre uma educação formal. O processo de montagem, porque normalmente o empreendedor ele tem aquela visão, aquela ideia e vamos fazer. Sim. Mas como que nós vamos fazer? Não sei, nós vamos fazer. Nós vamos lá e vamos botar a cara a tapa e vamos fazer aquilo tudo. Então, dentro... por exemplo, da sua disciplina do MBA em Gerenciamento de Projetos, você então deve cria-se um processo para que o sonho, além de virar a realidade, seja uma realidade organizada. Sim. Essa é a... Gostei da definição. Pois então, Ótimo. Tô tentando confabular aqui. Perfeito. Porque o que acontece? É como se fosse um processo sequencial, meio que em cascata. Você tem uma etapa, depois a outra. Não quer dizer que você não possa ter casos que são mais raros, em que você pula isso, mas você tem um processo principalmente didático para a pessoa entender como funciona. Tudo começa com a ideia. A pessoa tem uma ideia. E aí, ok, como é que eu vou o que eu vou fazer com essa minha ideia? E aí entra a primeira coisa. Bom, você normalmente tem mentorias, você tem, principalmente para o estágio inicial mesmo da ideia, incubadoras. Você hoje em dia tem redes e tem outras formas até indiretas para você pegar essa sua ideia, que é o teu primeiro momento. Ela tem que transformar no quê? No modelo de negócios. Modelo de negócios, tá. Então, assim, quando a minha ideia, ela vira um sistema assim, fechado, em que eu tenho uma forma de monetizar. Eu, por enquanto, estou só no papel, vamos dizer assim. Sim, vamos ficar no papel, claro. A gente tem várias ferramentas, entre elas a que está na moda hoje, que é o BMG Canvas, né? Business Model Generation. Eu até criei um modelo a partir dele, assim, para ser mais intuitivo. Mas é basicamente a mesma coisa para você ver quem é o meu cliente, o que o meu cliente valoriza, quem pode ser meu cliente, o que eu vou oferecer para ele, como é que eu tenho uma relação de custos e despesas. Que é basicamente o que o modelo de negócio faz, com alguns itens. E aí, nesse momento que você tem esse modelo de negócio, começa a ter a necessidade, vamos dizer assim, de financiamento. Você tem os que a gente chama dos 3 Fs. O dinheiro, que além dos recursos próprios, você tem father, family, friends. Pai, família e amigos. Esse é os first Fs. E aí, o pessoal, obviamente, que é do contra, gosta de falar sempre uma coisa assim. Tem um 4º F, que são fools. Pessoal bobos, tolos que botam dinheiro lá, porque a ideia... Não, mas não é assim. Você tem que ter a capacidade de perceber. E aí tem, em paralelo com isso, a incubadora, que o grande ponto que eles têm é muito mais a mentoria, ou seja, como é que a gente vai ensinar. Claro, você pode aprender isso em curso, até a gente trabalha com isso. Mas, assim, uma mentoria, se for algo específico, para ele transformar essa ideia no modelo de negócios. A ideia é uma coisa muito simples, por isso que a gente tem o que a gente chama do pitch, né? Sim, aquela pitch. Apresentação rápida. Está lá no livro lá que a gente publicou. Você fazer uma venda de 5 minutos da tua... Agora, quando você está falando da ideia, você não precisa de 5 minutos. Você pode fazer em 30 segundos, que é o que a gente chama que é o elevator pitch, né? O pitch de elevador. Eu pego o elevador no 10º andar. Com o cara X. Eu queria ver aquela história. Prepare-se para quando você tiver sorte. Sim. Aí eu tô no 10º andar, quem eu encontro? Aquela pessoa, aquele investidor, aquele angel, o chefe da empresa, um cliente importante, alguém do governo. Eu estou preparado para essa minha sorte de ter encontrado essa pessoa. E do 10º andar ao primeiro, eu vender o meu peixe em 30 segundos. Então, essa que é a ideia do pitch de elevador. Você tem que falar em 30 segundos. Pitch de elevador. Já absorvi essa... Claro que eu brinco até assim, mas e o que acontece se o elevador parar?
Então, você não pode ter só os 30 segundos. Se os 30 segundos virarem 3 minutos, 10 minutos, ou então, eu estava comentando isso com a minha esposa, você vai, o pitch de elevador, mas um elevador de Balneário Camboriú, lá daqueles arranha-céu. 70 andares. Aí é um pitch de 5 minutos para você chegar até o elevador e chegar no térreo, né? Então, assim, você ter essa capacidade de síntese, de chegar em 30 segundos, vender a tua ideia, ok. Quando você tem um modelo de negócios, aí você vende ele em 5 minutos, já tem mais coisa. E aí, do modelo de negócios, aí o que você tem que começar a fazer? Que a sua inovação, vamos dizer assim, já está escalável, você já tem uma forma de monetizar. Você começa a trabalhar, a vender, a faturar. Quem que vai te ajudar aí nessa segunda etapa? Deixa de ser a incubadora, que é aquela coisa mesmo de uma estufa para a semente nascer, para ser uma aceleradora. Você começou a vender, está funcionando, vamos acelerar. Aí você tem muita mentoria privada para isso, por exemplo. Você tem vários hubs de inovação que são aceleradoras para pegar o negócio que já está funcionando. Porque o que é interessante é que quando você já está vendendo, você já tem uma planilha financeira para fazer o valuation. Então, aí a gente pode avaliar. Fazer um valuation da empresa e já permite a gente ter acesso a um ganho realmente de capital maior. E é mais ou menos nesse momento que entram os vários investidores. A gente pode dizer nomes e etapas. O primeiro que a gente chama que está na moda é o investidor anjo. Que vai pegar do início, né? Sim. Tem um excelente livro chamado Smart Money, do John Kepler, que é um dos pioneiros nessa área aí. O Kepler é excelente, excelente. Que aí ele mostra assim como é que você vai vender a tua ideia para você conseguir ter um financiamento já privado. Não é uma forma assim de vamos ajudar a ideia para ver... Não, aqui já é um negócio que eu quero ver pelo retorno que ele vai me dar. O investidor aí, ele é muito mais, assim, vamos dizer assim, capitalista do que propriamente nas fases iniciais que você quer ajudar a ideia, mas muito mais qualitativa do que quantitativamente. E aí, depois que você já passa pelo investidor anjo, você pega fundos maiores, quem sabe um dia consegue BlackRock. Um BlackRock, esses grandes fundos de private equity, aí, um BlackRock, até que você chega, que é uma coisa que não acontecia até surgir a internet. Às vezes o objetivo da sua venda, você empreendedor, é vender a sua empresa. A gente tem uma tradição que é muito forte, continua sendo de empresa familiar, por exemplo. Então, é a ideia de durar, eu quero que dure. Aí, quando você pega o empreendedor, que muitas vezes faz o investimento, eu faço um IPO, faço uma abertura de capital, ganho dinheiro, o que eu faço? Eu mesmo saio da empresa. O objetivo dele é esse, o objetivo dele é pegar, criar, desenvolver e sair fora da empresa. Arrumo ótimos executivos, ponho para eles tocarem, de repente eu fico com uma açãozinha lá, alguma coisa, uma participação acionária para aproveitar, mas eu posso, por exemplo... pego esse capital e invisto em outra empresa ou em outras. Sim. Ou viro eu mesmo investidor para ajudar várias pessoas. Tem vários empreendedores que fizeram essa trajetória até aqui no Brasil, né? Entendido. Então, a gente pode dar uma questão relacionada ao empreendedor. Ele acaba tendo que ter, digamos assim, ser não digo um vendedor no sangue, para ele conseguir... eu acho que assim, vamos lá, eu acho que hoje em dia tem algumas funções que antes eram lineares, era só uma, outra. Isso eu quero entender. Hoje em dia todo mundo tem que ser vendedor. Ponto. Todo mundo tem que ser vendedor. Claro que existe a venda de pressão, chata, e existe a venda consultiva. Beleza. Que você fica muito mais ouvindo a pessoa do que propriamente falando. Tem uma autora americana, que para mim é a referência de vendas consultivas, a Linda Richardson. Ela tem 2 livros, um chamado Como Ser um Vendedor de Sucesso, que é um livro da Sextante, pequenininho. Sextante, adora essa editora. Eu que traduzi esse livro. Eu gostei muito, muito. Aí eu reli depois de 15 anos depois de ter traduzido, falei, como é que eu mesmo não lembrava disso? Nossa! Muita coisa, trocou muita coisa nova. Porque em 15 anos eu mudei também. Mas tem um outro livro dela que o título eu acho fantástico. Esse, infelizmente, eu não traduzi. O livro até está esgotado, que é Pare de falar e comece a vender. Pare de falar e comece a vender. Ou seja, como é que você pode vender através do diálogo e não através da apresentação, da exposição. Então, ela é muito boa para isso. Que ela fala, o vendedor, às vezes, ele é ansioso para vender porque ele fica preocupado. Então, com isso, ele deixa de fazer pergunta achando que ele vai estar perdendo tempo. Poxa, eu tenho tanta coisa boa do meu produto é tão bom e realmente, na maior parte das vezes
que o vendedor acha que ele tem que ficar falando isso o tempo todo e não propriamente entendendo o outro lado da moeda, que é a necessidade do cliente. Por isso que hoje, em experiência do cliente, a gente fala muito nas dores, a palavra que está na moda hoje são as dores. As dores. Quais são as dores? As dores do cliente. Sim. E aí você tem que entender isso, porque aí você vai, não, eu vou ter o remédio certo para a doença certa e não o remédio certo para a doença errada. Entendi. Assim, como se o meu produto fosse um remédio, mas eu não sei qual é a doença da outra pessoa. Às vezes o cara gosta do meu produto por uma coisa e eu acho que seja outra. Então, todo mundo é um vendedor hoje em dia. Como eu acho, aí não tenho tanta convicção ainda, mas que todo mundo é um pouquinho professor. São duas coisas, todo mundo é um pouco vendedor, todo mundo é um pouco... Eu ia comentar sobre isso agora. Me explica um pouquinho o que você acha dessa questão de... Porque o que acontece? Cada vez mais, quando você fala de um produto, você fala de uma tecnologia, você fala de um serviço, você tem muito conhecimento. Então, faz parte você educar a outra pessoa para entender. Eu sou de uma geração dos anos 90, em que na verdade 80, quando surgiu o videocassete, que tinha uma coisa que era extremamente engraçada, que era controle remoto de VHS, depois de DVD. É aquela coisa que você não usava 80% que estava lá. Aquele controle gigantesco, lindo, cheio de botão. Tinha uns até que tinham uma janelinha que você abria e via um monte de botão pequeno para não assustar, deixava fechado. Eu vi isso aí hoje em dia, até ar-condicionado. Sim. Ar-condicionado, você fecha a janelinha para programar algumas coisas ligar, assim. Desligar, horário. Desligar. Então, assim, hoje a tendência justamente é você fazer uma coisa simples que a pessoa possa usar. Então, você é professor, você tem que pensar como é que eu vou pegar todo esse conhecimento que eu tenho e traduzir para essa pessoa entender. Então, assim, a gente acha que é só eu pegar todo o meu conhecimento e jogar para outra pessoa, a pessoa vai entender. Não é. Tem que ser por isso que por isso que a gente fala muito de user experience, ou seja, a experiência do usuário. Não adianta eu ter a informação. Eu tenho que entender como que ele vai assimilar o que ele consegue assimilar. Então... Hoje você pega uns controles remotos, por exemplo, como das TV da Samsung, são controles que têm pouquíssimos botões. Por exemplo, o mesmo botão, você para cima ele aumenta o volume, para baixo diminui. Aí outro dia eu fui aumentar sem querer, eu apertei o botão, aí ficou mudo, eu nem sabia que tinha. Tinha a função muda. É o mesmo botão que são com as três coisas, eu descobri por acaso. Então, ao invés de você botar um botão para cada coisa, você usa menos, por quê? Porque a pessoa vai conseguir utilizar melhor. E aí, onde é que entra o professor? O professor é aquele que ensina as pessoas, seja fazendo, por exemplo, o design do controle, colocando uma instrução, que as pessoas não veem manual de instrução. Então, você tem casos assim de usos inadequados de produto. Então, não adianta você ter a tecnologia toda se você não tiver uma coisa didática para as pessoas entenderem. Eu já vi, por exemplo, a gente vê uma grande inovação que tem acontecido hoje em dia na área de fármacos, quando você tem esses remédios como o Ozempic, o Wegovy. É uma coisa assim que você especula, inclusive, impactos em áreas como fornecedores de agulha que não vão dar conta, ou impactos em outro como setor de aviação nos Estados Unidos, que se espera que você tenha uma economia se você tiver uma redução de peso da população americana que tem sobrepeso. Sim. Que isso impactaria. Então, são umas coisas doidas. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que você fala de tudo isso, o que o medicamento traz de bom, melhora a vida das pessoas, eu já vi vários casos que alguns alunos meus, assim, donos de farmácia, clientes me contaram, de a pessoa que vai usar e usa errado. Por exemplo, não tira nem a tampinha, a segunda tampinha que tem, aí acha que, poxa, não funcionou, então a pessoa não conseguiu tirar a segunda tampinha para usar. Que é subcutânea, então, né? Exatamente. Aí simplesmente não tirou, aí não usou, simplesmente gastou e não utilizou lá. Jesus do céu. Então, assim, um medicamento com custo alto, mas que tem ótimos efeitos, vários relatos para isso, mas a pessoa só na hora de colocar lá, porque a instrução é sempre uma coisa grande. Gigante, né? Então, cada vez mais a gente vai para isso, para coisas mais intuitivas, assim, para aprender. Então, com relação a isso, professor, hoje a gente até estava conversando antes,
que a quantidade de informações ela é gigantesca. Sim. Né? Então, nós não temos aí o ser humano, ele consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Multifunção, mas não é multifocado. Exato. Né? Focado em uma coisa e função é outra. Né? Então, a gente percebe que existe... Tudo que tu quiser saber, tu procura que tu acha. Não tem dificuldade com relação a isso. Então, o impacto do ensino... como é que eu posso dizer? Como que tu enxergas, então, o impacto de um ensino organizado, digamos assim, na vida dos seus alunos? Provavelmente já deve ter tido vários exemplos no qual a pessoa, ela está assistindo a sua aula, né? Obviamente está borbulhando a cabeça dela, cheia de ideias. Mas como que você consegue passar para ela exatamente isso? Gente, vocês precisam organizar seus pensamentos. Como que isso impacta na vida dos alunos? E se tu tem algum exemplo relacionado... Tu contaste agora do cara que te contou da tampinha, da tampinha que usou e não funcionava o negócio. Sim, exatamente. Então, quando tu organiza... Porque a gente pode dizer... Vê se eu tô errado. Cada disciplina dentro do MBA nada mais que seria tipo uma mentoria, uma organização da mente da pessoa, né? Sim, sim. Do desenvolvimento do aluno, de saber como é que ele processa aquele todo, chega num ponto e diz, olha, eu vou fazer isso. Que impacto que você acha que isso dá na vida de algum... Teve algum aluno que, meu Deus... Sim, eu acho assim, vamos lá, tem várias etapas. Eu tenho os meus KPIs para analisar a minha aula, os meus KPIs. O primeiro deles, quando tem uma aula presencial, é mais fácil ver isso que uma aula remota, eu chego assim, bom, pessoal, agora que passaram 2 horas, vamos fazer o intervalo. Aí o aluno toma um susto, olha para cá. Eu falei, que bacana, sinal que ele não sentiu o tempo passado. É ótimo, tu ganha, yes, foi bem. Aí o segundo ponto, quando eu passo sempre a segunda parte da minha aula, sempre são trabalhos práticos. Eu sempre coloco casos reais dos próprios alunos para utilizarem. Aí você tem nas equipes que vão fazer os trabalhos, vamos dizer assim, um ganha-ganha. Alguém normalmente escolhe a sua empresa, onde trabalha, às vezes até o proprietário, a família proprietário, para colocar como caso. Então eu brinco, poxa, você está ganhando uma consultoria nível FGV aí dos seus colegas, todos excelentes profissionais. E realmente é uma coisa muito boa, assim como os outros alunos vão agradecer o colega que trouxe o caso. Caramba, ele deu um caso real aqui para a gente analisar. Então, como você não tem, vamos dizer assim, aquela pressão pelos resultados, você pode ser até mais fora da caixa, livre, disruptivo, e dar um monte de ideia e a pessoa fala, caramba, que legal. Então, eu vejo muito isso, um outro KPI, quando termina a aula. Aí o pessoal tá lá com canvas, com post-it, com aquela coisa toda. Aí o pessoal vai, enrola bonitinho, tira, não deixa cair vai debaixo do braço e fala, e aí, como é que vai ser? Para reunião de segunda-feira. Então o pessoal já sai lá com a ideia. E o pessoal, vários alunos me contatam depois, poxa, professor, muito legal, interessante isso. Além de coisa, pode dar uma palestra, qual é a referência que tem de livro para isso. Então sempre tem muita coisa que eu vejo nesse pós-aula, vamos dizer assim, que a gente não avalia a aula necessariamente, quer dizer, a gente avalia durante a aula. Sim. Poxa, gostou? Como é que você vê? O que pode melhorar? Aquela coisa. Mas o pós-aula talvez esteja um impacto maior ainda, porque aí você vê a pessoa do nada manda um e-mail assim, professor, gostei muito lá daquela sua aula de negociação, eu fiz a gente terminou a parceria com o médico da nossa clínica e eu usei suas técnicas da aula, então foi um negócio muito bem feito. Então, vale muito por isso. O pessoal dá essas devolutivas aí. Eu digo assim que a forma que eu gosto de trabalhar é um problema que eu detectei na administração. Você tem muita análise, muita ferramenta analítica. Você tem diretrizes estratégicas, análise SWOT, fatores críticos de sucesso, PSC, PESTEL e tal. Só que cada ferramenta dessas, que é extremamente importante, foi desenvolvido numa época para resolver um problema feito por alguém. Então, você tem muita análise, mas você põe pouco essas ferramentas para conversar entre si, tem pouca síntese. Então, eu brinco assim, você fazer um Canvas, que você vê a proposta de valor da sua empresa, os seus recursos e patrimônio, você já economiza 25% numa matriz SWOT.
do tempo, porque você vai falar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Porque no Canvas, se você pegar a sua proposta de valor que você entrega para o cliente e o seu recurso e patrimônio, que é como eu chamo recursos principais, você já tem ali as forças da empresa. Já está dito. Aí o pessoal, quando vai fazer um e depois vai fazer outro, não, como é que faz o SWOT? Aí começa lá do zero. Eu falo, não começa do zero, você já tem isso aqui. Então, você otimizar, que é essa questão da sinergia, que eu acho que esse que é o maior problema que você tem na administração, que algumas matérias gerais, por exemplo, como essa minha, trabalho, que é botar uma ferramenta para conversar com a outra. Então, eu digo assim, você tem essa economia do SWOT, você tem que ter, antes de tudo, sinergia. Ou seja, a minha definição de sinergia é 1 mais 1 é maior que 2. Então, eu vou trabalhar com Canvas, vou trabalhar com SWOT ou 2 ferramentas qualquer, eu não posso trabalhar como se fossem isoladas. Eu tenho que botar a segunda para conversar com a primeira e não ter retrabalho. Então, essa síntese que é uma coisa que falta muito. E várias disciplinas assim que a gente oferece ajudam a fazer essa sinergia para ter uma produtividade maior. Porque você descobrir, como é que eu vou fazer um pastel? Você vai lá, tem um monte de vídeo te explicando como é, um monte de roteiro, você vai lá e faz. Mas você tem poucos roteiros para integrar tudo isso. Essa que eu acho que é uma das grandes dificuldades que tem na área de administração em si, que me chamou a atenção desde o início. O meu mentor lá, aquele segundo, já tinha mostrado isso. E aí, com isso, essa sinergia que eu acho que é uma coisa importante para desenvolver, para você ter justamente na prática. Você tendo, de um lado, as ferramentas conversando entre si e ela conversando com a prática. Aí é uma coisa assim que fecha. Então, uma outra pergunta que eu até estava ouvindo um podcast e foi na Academia SEO, o programa da Fundação. Sim, ótimo. Isso. Excelente. E teve uma explicação onde o Antônio Maciel perguntou, tá, mas o que diferencia a estratégia de antigamente para agora? Ele disse que é uma questão relacionada ao tempo. Hoje a estratégia, ela tem que ser... As velas, tu tem que alinhar elas muito mais rápido do que era antigamente. Então, como que você, professor, vê a gestão hoje com relação ao passado? Eu na minha concepção, não mudou. Sim. Mas ela teve modificações. É estranho isso, mas eu quero dizer, se comparado aos anos 90 para os anos 2020, o que mudou em si na gestão? Tu comentaste em juntar as análises Pestel, análise SWOT e tal, fazer uma sinergia. O que mudou da gestão? Olha, isso aí eu acho muito legal, porque é uma coisa que as pessoas detectam, você fez uma boa análise disso, assim, não mudou, continua sendo trabalho gerencial, continua sendo uma análise estratégica, continua tomada de decisão, continua as hierarquias, as funções, isso não muda. Mas algumas coisas no processo foram alteradas, principalmente quando você teve desenvolvimento, vamos dizer assim, da educação. Você falava em anos 90, 1990 em MBA, poucas pessoas assim tinham experiência disso. Hoje já está uma coisa difundida. A própria graduação e administração e outros cursos mudou. Você tem uma segunda mudança muito grande, que é das redes sociais e da informação descentralizada e distribuída, que é fácil você conseguir qualquer informação de qualquer coisa. Se você quiser saber como é que você vai quebrar um ovo, vai ter um monte de vídeo no YouTube explicando isso. Fazer ovo frito, tem várias maneiras de ovo frito. Exatamente. E aí, você tem uma terceira mudança, que vamos dizer assim, que são os desafios da realidade. E aí, o que isso impactou? Eu gosto muito de um termo que foi usado nos anos 70, foi criado, que é mundo VUCA, né? O mundo é virtual, incerto, complexo e ambíguo. Anos 70? 70, é do tá, porque o pessoal está falando isso agora, que está na moda, é dos anos 70. 70 Hoje se fala também BANI, outras formas, Tesseract, mas eu gosto do VUCA porque eu consegui detectar 4 grandes tendências que, se você pegar de cada uma delas, impacto, como é que as empresas vão resolver isso, mesmo que elas não tenham estudado isso. Então, o mundo é ambíguo, vamos dizer assim. Você tem a mesma variável, tem várias interpretações. Poxa, eu tive um balanço que foi positivo. Mas pode ser ruim porque você baixou a qualidade, vendeu mais e o cliente ficou insatisfeito. Então, para o cara de finanças é legal, para o cara de marketing não é, para o cara de vendas é bom.
Então, como é que a gente lida com a ambiguidade? Uma grande dessas tendências que você não tinha, vamos dizer assim, há 30 anos, que hoje tem, que é cocriação multidisciplinar. Você ter times multidisciplinares, porque aí você consegue dar conta dessas variações que tem. Então, você pega, assim, umas turmas do MBA, você vê lá, o que você é formado? Administração, você, engenharia, você, psicologia, multidisciplinar. você... Então, é muito legal, porque cada um dá uma ideia diferente. No VUCA, você fala também que o mundo é incerto. Aí a gente usa, talvez, a competência que tem a maior demanda hoje, que é criatividade. Eu trabalho com a ideia de que criatividade, pegando isso, uma pesquisa do LinkedIn, é resolver um problema de maneira diferente. Tá. Você procurar resolver o problema de uma outra forma, que tem a ver até com essa equipe multidisciplinar, que você acaba sendo uma equipe mais criativa porque você tem pontos de vista, você fala, caramba, um advogado falou isso, eu não tinha pensado. Aí o engenheiro fala, realmente, aquele biólogo disse uma coisa que eu não tinha pensado também. Aí você tem a complexidade, que a gente tem a visão estratégica, a visão do todo, essa sinergia que eu falei, para você analisar um problema e não pegar uma coisa separada. Poxa, você vai ter, tem o Ozempic. O Ozempic virou uma febre nos Estados Unidos. Aí se estima que 10% da população americana vai usar remédios desse tipo nos próximos anos e vai ter uma perda de 5 quilos. Isso impacta até a companhia da aviação. Então, a complexidade, você tem que saber mapear essa relação. E como o Cazuza e o baixista Arnaldo Brandão diziam que o tempo não para, nós temos o Museu de Grandes Novidades, a gente tem essa questão do tempo que você falou, que acho que é o maior problema para lidar, que é que o mundo ele é volátil, ou seja, tudo que a gente planejou daqui a 6 meses tem que mudar tudo. Às vezes uma guerra que estourou lá na Ucrânia, um vírus, uma mudança da política governamental, tudo isso mudou, você tem que saber ter, e aí entra uma palavra que está na moda hoje, que é agilidade. Agilidade, flexibilidade, agile, tudo é agile. Agile. Mas como dizia minha avó, a pressa é inimiga da perfeição. As pessoas confundem agilidade com velocidade e, pior, confundem agilidade com pressa. Então, você fazer uma entrega de qualquer jeito é uma coisa que está errado, não é? O Jeff Sutherland, que escreveu o Scrum, botou lá de subtítulo: Como fazer o dobro das coisas na metade do tempo. Então parece que é velocidade. Eu quero esse. O outro também, que é uma outra coisa que se fala: faça rápido para errar, tente rápido para errar rápido e corrigir rápido. Mas também não é assim. Dependendo das coisas, você não pode fazer isso com uma empresa de petróleo, porque senão vai explodir, vai ter um acidente. Você tem questões que a pressa é muito ruim. E aí, o que a volatilidade traz é isso, de ser agile. Agilidade é flexibilidade. Então, ou seja, eu faço um projeto para ir com um foguete à Lua. A Lua mudou de curso, eu vou ter que mudar meu projeto. Ah, não, se eu programei para vir até aqui, então aqui a gente vai chegar. Não, a gente vai ter que mudar, tem que consertar a roda do carro com o carro andando, que é um pouco que a volatilidade traz. E aí isso, do ponto de vista da aula, eu vejo assim como grandes tendências, aula não, vamos dizer assim, o ensino e a aprendizagem. Essa questão coletiva, principalmente com grupos multidisciplinares, essa questão, vamos dizer assim, com a flexibilidade, você ter projetos muito mais rápidos. Então, por exemplo, antigamente você ia fazer um projeto, desde uma prospecção que você mandava para um cliente até um relatório, você ia escrever em Word. Então, você ficava 20% do teu tempo só em redação. A redação ia agregar pouca coisa, assim, comparado com o resultado. Você, hoje em dia, tem formas, se você colocar num PowerPoint a mesma proposta, PowerPoint transformar em PDF, você tem o mesmo conteúdo, a pessoa vai entender e você está poupando o tempo dela e o seu. Então, assim, por que deu certo esses modelos como o Canvas e o Post-it, que usa muito Post-it? Porque você é sintético para escrever. Você coloca lá, segmento de clientes, empresas de serviço, escritórios de advocacia, firmas de contabilidade e empresas de engenharia. Se eu fosse escrever, eu ia demorar 4 vezes mais, ia botar nossos principais segmentos de clientes são empresas do setor de serviço, tais como escritório de advocacia. Você perde muito tempo nisso e é um tempo que não é tão útil. Então eu digo assim, esses modelos como a gente tem, flexível, de você ter uma ideia, registra, ter uma ideia, registra. Aí você consegue fazer uma coisa mais rápida. Era um problema que eu detectei há uns 20 anos, quando eu dava aula, que eu passava o trabalho para os alunos, em sala. Aí, na hora de redigir o trabalho, ficava um aluno lá escrevendo 15 minutos, 20 minutos.
Aí os outros não tinham o que fazer. Eu falei, não pode estar certo isso, está errado, não pode ser. Hoje em dia, como uma coisa, o pessoal coloca as ideias em post-it, em flip chart, em síntese, a apresentação vai ser uma outra coisa. Eles têm que sintetizar por isso. Aí a gente vai lá, tira foto de todo mundo e já está entregue. Então ganha-se muita produtividade, porque antes você perdia, não era nem só o tempo que você perdia, mas era chato que só um ficava fazendo isso. Os outros ficam tudo olhando, conversando. Exato. É igual, eu faço muito essa comparação com um jogo de tabuleiro da minha infância. Eu gostava de jogar War, Banco Imobiliário. Quando você está jogando é maravilhoso, mas quando não é a sua vez é um saco. Você vai ter que esperar o outro lá com pedrinha, com mexer, com aquilo ali. Então é uma coisa que não funciona. Entendi. Então eu falei, também está errado. Aí esses jogos, veio videogame nos anos 80, arrasou. Todo mundo da minha geração tinha Atari e não queria saber de jogo de tabuleiro. Aí, na Europa, nos anos 90, inventaram jogos em que você fica ativo, mesmo quando não é a sua vez. Então, é muito mais legal. Então, isso aí é um pouco um paralelo do que acontece nesse processo de planejamento. Que antigamente eram 5 pessoas para uma empresa de 2.000 funcionários que iam pensar planejamento. Hoje em dia, quanto mais você puder levar isso em vários níveis, é melhor. Você vai trazer novas ideias. O problema é que cada área tem sua ferramenta. Sim. Então, você precisa traduzir assim de uma forma que os outros entendam, né? Entendido. Então, acredito que a gente está chegando agora no final, professor. Tem 2 últimas questões que eu quero conversar contigo, que acredito que sejam bem simples com tudo isso que a gente conversou. Como que tu vê o futuro, então, da educação executiva e profissional, né? A tecnologia utilizando a inteligência artificial, né? Tá mudando esse cenário. Como que você vê esse futuro da educação, seja executiva ou profissional? Olha, vou falar... Mais rápido o tema ainda? Mais rápido ainda. Na verdade, assim, você pode até trocar a rapidez que a inteligência artificial te dá pela profundidade que ela também te dá. Então, por exemplo, eu uma vez passei um trabalho para uma turma, aí uma determinada equipe falou, já acabamos, professor. Como é que vocês fizeram? Simples. Tinha as perguntas lá, a gente redigia um monte de prompt no chat GPT, dividindo o trabalho, e a gente chegou nesse ponto aqui. Sincero. Eu falei, poxa, se você... E aí eu ouvi uma frase de um cara que é um dos meus gurus, o Walter Longo. Ele dizia assim, a inteligência artificial até pode ser melhor que um homem, um ser humano, vamos dizer assim. Mas o que é melhor que mas nenhum dos dois, nem o ser humano e nem a inteligência artificial, são melhores do que um ser humano usando inteligência artificial. Não, tem razão. Então, assim, o que eu fiz? Eu comecei a colocar sugestões de redação de prompt. Então, o que era, por exemplo, para descobrir a proposta de valor de uma empresa. O pessoal redigia um prompt, chegou lá, eu dei umas 4, 5 sugestões para eles. Então, o pessoal acaba demorando mais tempo, mesmo usando inteligência artificial, mas chega com uma profundidade de informação muito maior. Fala assim, poxa, a qualidade dos trabalhos aí melhora. E eu mesmo coloquei isso como parte do trabalho. Eu criei, assim, umas ideias de como é que você pode fazer para usar a inteligência artificial em várias etapas aqui. Então, isso funcionou muito bem. Não que seja obrigatório. Às vezes o pessoal, não, professor, não. A empresa é fechada, a gente não quer trabalhar com chat GPT ou outra ferramenta aberta por sigilo. Ok, foram lá, trabalho excelente do mesmo jeito. Mas só o fato de você dar opções para a pessoa, que dependendo, alguém de repente não quer usar, ou pelo menos ainda não sabe, mas outros que queiram usar, a gente deixar isso disponível. Eu lembro uma época quando falavam que, olha, computador na sala de aula não é uma coisa boa, distrai o aluno. Lembrou de uma coisa boa, exatamente. A inteligência artificial tá assim, eu tenho colocado ela assim a meu favor. Claro que aí você tem que pesquisar, tem que entender, tem que ter a sugestão, tem que falar com alguém de área técnica para também falar sobre isso. É um termo técnico que eu nunca usei na minha vida, redação de prompt. Então, assim... e hoje não é um bicho de 7 cabeças isso. É você escrever uma coisa que já que você fala a linguagem do... Eu não estou programando em C. Sim. Eu estou simplesmente escrevendo a linguagem que a própria máquina entende. A gente estava outro dia passando lá nas cataratas do Iguaçu, lá na Argentina, e aí passou um lagartão lá. Aí a minha mulher falou, esse é o tuiú. Eu falei, o quê? Eu não conheço, não conheço. Pra mim é lagartão. Tio. Aí o que eu fiz? Tirei a foto, botei no chat GPT. Ele identificou. Deu uns 4 nomes populares e falou até gênero e espécie. Assim, eu falei, caramba!
Caramba! E o nome mesmo que ela tinha falado. Então, são coisas que você usa assim e funciona muito bem. Eu acho que essa tendência, a gente sabendo usar, ela vai funcionar muito, muito, muito bem para ajudar. Acredito que, então, essa questão do futuro da educação executiva em si, a gente tenha que, sim, aprender com mais uma ferramenta, né? Entretanto, ela é mais uma ferramenta. Sim, exatamente. O resultado continua dependendo da pessoa, até porque se a pessoa perguntar de uma maneira errada ou estruturar de uma maneira não correta, tu vai obter um resultado errado, né? Sim. Então, uma última pergunta: que conselhos ou conselho que você daria, professor, para quem tá, já que a tua disciplina principal agora aqui, provavelmente é o Barcaui, né? Quem deve ter, ele tá me devendo aqui já vir aqui conversar conosco há bastante tempo. Barcaui, vem cá participar do podcast. Esse aí tá muito. Você incentivou essa história de inteligência artificial. Exatamente. É que ele tá gravando vídeos. Vai dar aula depois da minha, falando de inteligência artificial em projetos, então já está intimado. Está intimado já. Então, que conselho, professor, você daria para quem está começando sua carreira, né, ou pensando em mudar de área, né? Hoje que a gente tem tanta ferramenta, tem o chat, hoje a gente pode fazer qualquer coisa, né? Que conselho que tu poderia dar para quem está começando a carreira, né? Ou se começando a carreira, seja aquele cara que acabou de se formar, ou aquela outra pessoa que está querendo mudar de área. Bom, a primeira coisa é o seguinte: ter consciência que não tem mais a formação e carreira lineares. Eu, por exemplo, eu sou formado em jornalismo e... Não falou nada sobre jornalismo, vou ser sincero. Sim, pois é. Mas lá, em várias coisas que eu uso, por exemplo, eu aprendi... Foi lá do jornalismo. Entendi. Por exemplo, um conceito que eu aprendi no jornalismo é tradução de linguagens. Eu entrevisto o economista e escrevo não em economês, escrevo na linguagem que todo mundo entenda, que o médico, que um biólogo, que um contador, que um... Consegue compreender a matéria. Entendo. Então, esse conceito de tradução de linguagem é um grande desafio que as empresas têm hoje. Eu criei um termo que é líder tradutor de linguagens. É o líder de uma área. Por exemplo, eu sou o cara de contabilidade da minha empresa. Eu tenho que traduzir contabilidade para o cara de marketing entender, para o cara de engenharia entender. Tem que traduzir a engenharia, o marketing, para o pessoal de contabilidade entender. Então, você tem que entender a linguagem, tem que entender os objetivos, a visão de mundo. A gente, para usar uma palavra da moda, o mindset. O mindset do profissional de marketing, em geral, é diferente do de contabilidade ou de engenharia. Você entender isso na visão da outra pessoa. Então, isso que eu aprendi assim, de jornalismo acabou servindo muito bem para a minha carreira. Foi, inclusive, um dos meus diferenciais de mercado, porque eu tinha um conhecimento que a maioria das pessoas não fazia. Transitava por várias áreas. Então, assim, entender que a coisa não é linear. Então, é realmente você ver o que você faz bem, o que você não faz, o que você gosta, o que você não gosta, para conseguir. Uma outra forma bem interessante de carreira é isso. Pega o currículo, pega tudo que tiver informação, joga no ChatGPT. E ver o que ele vai falar sobre isso. Já é assunto para você conversar com você mesmo a partir dele, assim, por um tempão. A quantidade de respostas que ele passa é muito bom. Você vê, se você quiser, você pega hoje em dia uma análise de balanço, bota lá no ChatGPT. Sim, ele pode... eu fiz isso. Só que você tem que entender isso muito bem. Sim, tem que entender exatamente, não é assim. Mas também se você entender o básico, porque se você tiver dúvida, você vai perguntar, ele vai te explicar. Como ele descobriu o Tiu. Sim. Lá pra mim. Esse lagartão sai da minha cabeça. Ainda eu tenho até que depois transformar isso em aula, porque eu acho que foi um case muito legal. E um terceiro ponto é buscar filtrar as fontes de informação. Que a gente acha que você tem que ler o que tiver na tua... Não é assim. Você tem que ser seletivo. Tem que ter lá o seu momento para ser uma coisa de diversão, para você entender essas coisas de TikTok e tal, se você achar importante, ou mesmo para espraiar a cabeça. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de fazer nas horas vagas, assim, quando eu estou com um celular e eu tenho 2 minutos esperando alguma coisa, eu jogo partida de xadrez. Jogo xadrez rápido, de blitz. Eu adoro. Aí alguém me chama, aí ferrou. Abandono na mesma hora. Porque, assim, mas é uma coisa que me deixa assim ligado, e um raciocínio rápido é uma coisa que eu gosto de fazer muito para isso. Então, saber os momentos em que você vai se informar.
Eu não vou jogar partida 2 horas de xadrez. Quero jogar uma partida rápida. Nas 2 horas eu vou aproveitar para ler um livro, assistir uma palestra, um podcast. São coisas assim, saber filtrar. Não é porque ninguém consegue dar conta de tudo. Então, justamente, a qualidade do que você vai assimilar é uma coisa importante. Quando você tem a educação formal, ela te ajuda muito nisso. É muito raro você ter um curso que não tenha conteúdos que sejam relevantes. Você tem que entender como é que cada conteúdo vai te contribuir de alguma maneira. Então, essa filtragem eu acho uma coisa importante, porque você tem hoje aí 500 mil fontes de informação que ninguém dá conta, né? Entendido. Então, professor, eu queria muito continuar, já tinha arranjado mais umas 5 perguntas aqui na mente, mas não vai dar, senão depois nós vamos ficar aqui muito tempo conversando, até porque você vai dar aula hoje à noite, né? Ainda tem que tomar um café, comer alguma coisa, né? Então, professor, eu queria te agradecer por estar aqui hoje conosco, né? E que foi um prazer ter você aqui conosco aqui. Muito obrigado pelo convite. Acho uma coisa legal discutir essas informações. A gente sempre aprende também. Uma coisa que eu descobri no jornalismo muito cedo foi que a gente aprende com perguntas suas e dos outros. Então, foi muito legal essas perguntas que você fez. Me fizeram aí reflexões. No mundo VUCA, ou seja, muito rápido eu chegar à resposta, como você também me passou aquele conteúdo de organizada, que eu achei muito legal. Então, é um prazer, acho muito legal. Estou sempre disponível aí para a gente conversar, que eu acho que esses assuntos são bem bacanas. Obrigado, professor. Pessoal, então, mais um episódio. Não esqueçam de participar do nosso canal, inscreva-se lá e até mais um outro podcast. Obrigado, gente.